Fala galera, bom, vou ensinar para vocês aqui como é que faz a configuração do Torque Pro para começar a usar no veículo. Primeiro de tudo, vocês têm que vir aqui em configurações, perfil do veículo. Tem que editar um perfil, tem que fazer um perfil para o veículo. Aí aqui vocês vão colocar o nome que vocês quiser, a litragem do motor, que no caso o meu é 1.0, o peso. O meu carro é 990 quilos mais ou menos. Eu coloco 1.100 porque tem o peso do tanque de gasolina, tem peso dos passageiros e aí eu coloco arredondo para 1.100. O combustível que usa, capacidade do tanque, o nível atual do combustível vocês não precisam colocar, né? Isso daqui é só caso se vocês querem que avise quando precisa colocar combustível ou não. Aqui ajuste do boost, se você está acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar. Bom, isso aqui vocês não precisam colocar. RPM máximo do motor. Eficiência volumétrica, isso aqui é bom vocês mudarem, sempre vem configurado para 85. É bom colocar 75%. Os carros que não são injeção direta, eles têm uma perda até chegar o combustível dentro da câmara de combustão. Eles têm perda também de ar. A eficiência volumétrica seria mais ou menos isso. O que chega dentro da câmara de combustão para ser queimada. É a eficiência do que chega na câmara de combustão. Então, geralmente não é 100%. Os carros que são naturalmente aspirados, que já saem de fábrica aspirado, eles têm mais ou menos 55% a 75% de eficiência. Então isso vocês têm que deixar 75%, porque ele varia conforme a aceleração do motor. Então 85% eu acho que já é muito. Se quiser fazer alguns testes, isso varia bastante na hora do consumo do combustível, na hora dele medir o consumo. Fuel cost é o custo do combustível, né? Quanto está custando o combustível. Eu coloco 3.5 aqui porque é 3,50 aqui na região, então distância acumulada vocês não precisam. Se vocês quiserem fazer medições de quanto você está rodando com o carro e tal, vocês podem mudar isso daqui, mas isso ele vai contando conforme você deixa o Torque Pro em conexão com o carro. Isso daqui é quando vocês, se não está batendo os quilômetros por litro, está fazendo a mais ou a menos, vocês podem ajustar. Mas isso daqui, se vocês fizerem a configuração direitinho, não vai ser necessário. Esse aqui, multiplicador de velocidade. Geralmente os carros vêm de fábrica ajustado o velocímetro. A partir dos 60 km, eles sempre vão marcar 10 km a mais do que o carro realmente está. Por exemplo, se você tiver a 100 por hora, o carro vai estar a 90. E isso sempre dá alguma diferença no odômetro do carro. Se você for fazer as contas do Torque Pro com o odômetro do carro, isso vai dar uma diferença. Então, mas o que acontece? O do Torque Pro é o mais correto, porque o do carro fica ajustado junto com o velocímetro. Então ele sempre vai fazer o cálculo em cima do velocímetro. Ele vai pegar a velocidade que o carro está e o tempo que ele está se passando e vai fazer o cálculo para ver quanto que está rodando. Se você tiver 100 km por hora, em uma hora você vai ter 100 km rodados. Só que isso é ajustado para motivo de segurança, já sai da montadora ajustado desse jeito, no painel do veículo. Agora, se você pegar um scanner e escanear a central, um scanner que consiga enxergar a quilometragem rodada do veículo, você vai ver que se não foi alterado do seu painel, você vai ver que vai dar uma diferença para mais em relação à central de injeção. Então isso daqui você pode ajustar para mais ou para menos, mas eu recomendo não ajustar porque aqui é o correto. E se você tiver com uma roda de diâmetro maior, aí você sim pode ajustar para deixar certinho o que o OBD vai fazer, se vai colocar a mais ou a menos. Bom, as outras configurações já vem tudo certinho, não precisa ajustar. Só guardar aqui, beleza. O que vocês podem fazer também? Aqui vem configurações
Vamos ver algumas configurações de preferências gerais, mostrar dica, aqui vocês podem ver o que vocês acham necessário ou não, não precisa mudar muita coisa aqui, a não ser que você queira mudar alguma configuração, mas isso não vai interferir no funcionamento do Torque Pro em relação à leitura dos sensores. Unidades. Como aqui no Brasil não usa milhas, então é bom vocês tirarem essa seleção aqui. Celsius, porque aqui a gente usa graus Celsius, né? Esse utilizar pés depende do local também. Alguns locais utilizam pés, alguns não, quilômetros. Ó, quilogramas, PSI em vez de bar. Aqui, alguns gostam de PSI, alguns gostam de bar. Bom, eu particularmente utilizo a unidade de PSI. Geralmente aqui vem galão em vez de litro. Já vem ticado essa parte, então é bom vocês desselecionarem isso daqui. Ajuste do adaptador. Bom, aqui vocês selecionam a ligação, se é Bluetooth, Wi-Fi ou USB, depende do seu adaptador. Ajuste do Bluetooth. Esse daqui ele seleciona que dispositivo que você vai usar. Se você estiver utilizando mais de um dispositivo ou em vários carros, ele vai estar listado aqui e você seleciona na hora que você for utilizar o carro. Aí você seleciona qual adaptador que você vai usar. São algumas configurações, esse daqui liga e desligar o Bluetooth automaticamente. Isso daqui você dá acesso do Torque Pro em relação ao seu aparelho celular, ou que aparelho que você estiver usando, né? Comunicação rápida, eu utilizo aqui comunicação rápida, dependendo do aparelho ele não aceita. Alguns aparelhos dá falha de comunicação, ele desconecta sozinho, aí você tem que deixar sem essa parte selecionada. Essa configuração aqui, teve um rapaz aí que teve um problema, ele não estava conseguindo calcular o consumo do carro, mas é porque ele tinha selecionado isso daqui para o Torque Pro ler os sensores mais rápido, né? Então é bom deixar não selecionar isso daqui, não deixar selecionado. Cálculo otimizado, essa parte aqui eu mostrei no outro vídeo, quando o Torque Pro faz o cálculo das milhas por galão ou do quilômetro por litro, se você não deixar selecionado, ele vai utilizar o sensor de fluxo de ar. Então ele não vai calcular corretamente quilômetro por litro. Utilizar sensor de nível de combustível. Isso aqui alguns carros não suportam. Então o meu não suporta, eu não deixo selecionado para ele calcular mais rápido. Isso daqui você seleciona MAP ou MAF. Aqui é bom vocês selecionarem porque dependendo do carro ou não, alguns sensores não vai ser utilizado, então ele não vai mostrar. O que não é utilizado ele não vai mostrar. Poupar energia você não deixa selecionado, porque aí ele vai começar a desligar a tela sozinho, vai entrar em stand-by. Se você ficar parado, aí você vai acabar se atrapalhando aí e pode até causar algum acidente aí. Aqui é USB, só para quem vai utilizar os adaptadores via USB, né? Selecionando isso, o seu aparelho está pronto para fazer a leitura correta com o seu adaptador. Isso daqui é bom vocês verem direitinho, porque alguns carros precisam dessas preferências selecionadas. Isso daqui é interessante, gerir alarmes. Eu defini aqui, ó, porque meu carro está com um problema no módulo de injeção. O que eu fiz aqui? Eu tenho que ligar a ventoinha por um botão que eu mesmo adaptei aqui. Aqui você define o sensor que você quer usar para ele te avisar. Aí o que eu defini aqui? Eu peguei e defini a temperatura. Temperatura do líquido de refrigeração do motor. Tipo de alarme. Eu coloquei máximo. Aí aqui, valor para adicionar alarme. Eu coloquei 100 graus. Se meu carro passar de 90, chegar a 100 graus,
ele vai me avisar. Eu deixo ele sempre ligado no painel aqui. Aí quando chega a 100 graus, ele emite um som, ele vai me avisar. Mas vocês podem colocar outros tipos. Eu venho aqui, ó, adicionar alarme. Por exemplo, eu coloco aqui e escolho o sensor que eu quero utilizar. Vou colocar o RPM do motor, colocar o máximo, que não pode passar do quanto que eu defini aqui. Eu não quero que ele passe de 2000 RPM. Tem que definir o nome, vou colocar RPM, dá um OK, pronto, está definido. Se eu vier aqui, ó, liguei o carro, o RPM está em 1095. Se eu acelerar, ele faz isso. É a mesma coisa que acontece com o líquido de refrigeração do motor. Aí eu vou rejeitar aqui. Eu coloquei até aqui, ó, a temperatura. Se ele chegar em 100 graus, ele vai me avisar. Assim como ele está avisando aqui. E ele fala também, ó. Aviso RPM. Isso daqui é muito interessante para quem quer que avise alguma coisa que está de errado no carro. Bom, essas configurações são as principais para você usar o Torque Pro e fazer as leituras corretas, né? Fazendo essas configurações, você já vai ter a leitura correta. É bom vocês, no perfil do veículo, colocar direitinho, tudo certinho aqui, porque até a litragem do motor, o peso, o combustível que usa, eficiência volumétrica, porque o meu, ele não estava fazendo a leitura direito do cálculo de quilômetros por litro, e eu comecei a fazer tudo certinho aqui, eu comecei a ter as leituras certinho e bater com o consumo real do veículo. Se vocês acharem que não está fazendo a leitura correta, muda esse eficiência volumétrica. Vai mudando até chegar, porque o que pode estar acontecendo é isso. O Torque Pro ele ajusta automaticamente para, se o seu carro tem uma eficiência volumétrica de 85%, você está falando que ele tem de 85%, então ele vai ajustar até esse valor para fazer a leitura. Ele vê a vazão de combustível, só que ele tira 15% porque você falou que ele tem essa eficiência de 85%. Às vezes o seu carro, o Torque Pro não está fazendo a leitura correta por causa disso. Você colocou a eficiência volumétrica de 85%, porém o seu carro não tem 85% de eficiência volumétrica. Ele tem 75%. Ou menos, ou mais, depende do carro. Então começa a ajustar isso para ver se vai dar certo. Mas pelo menos no meu carro deu certo, eu coloquei 75%, ele está lendo direitinho. Toda vez que eu faço cálculo de bomba, eu encho o tanque, eu faço a quilometragem, bate direitinho com o que o torque está me mostrando. Bom, é isso, galera. Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, pode postar nos comentários que eu vou estar tentando ajudar. Um abraço.